Olá, bom dia, como estão vocês? Tudo bem? Então vamos dando sequência aqui ao IDP, atenção integrada às doenças prevalentes na infância. Então, o IDP é uma atenção integrada, ou seja, é feita aí de forma multiprofissional, né? E nós participamos dessa equipe multiprofissional, né? Dentro da assistência às doenças prevalentes na infância. Então, é uma política que surgiu em 1997 pelo Ministério da Saúde, né, que trata das doenças mais prevalentes, ou seja, aquelas que são mais comuns na infância, para que as equipes multiprofissionais consigam identificar e dar resolução a esses problemas, né? Então, nós temos um manualzinho, a política é de 97, ela foi reformulada aqui em 2017, né? Então ela continua ativa e vigente aí sobre crianças de 2 meses a 5 anos. Nós vamos dar uma olhada aqui nesse manual, da página 6 até a página 11, né, que é o que nos interessa aqui nesse momento. Na introdução aqui diz, olha, a estratégia IDP é apresentada em uma série de quadros que mostra os procedimentos a serem adotados pelos profissionais de saúde, né, e nós, enquanto profissionais de saúde, iremos realizar estes procedimentos. Então, eles utilizam aqui quadros vermelho, amarelo e verde, né, que são as cores da classificação de risco. O vermelho mais grave, o amarelo uma gravidade intermediária e o verde os quadros mais leves, né? E aí ele traz aqui um resuminho na introdução que vocês vão ler aí na casa de vocês. Mas para a gente entender aqui, né, nós vamos ver aqui a parte do IDP que trata de amamentação, doenças diarreicas e infecções respiratórias agudas, que são as nossas 3 temáticas dessa semana da disciplina de pediatria. Então, se atendeu lá uma criança, né, como a criança não vai saber falar, via de regra, né, ou vai estar doente, né, você vai perguntar a quem? A mãe ou ao acompanhante. Os problemas que a criança apresenta, né? Receber a mãe bem, dizer o seu nome, perguntar o nome da criança e perguntar qual é o problema da criança. E aqui tem algumas questões sobre a amamentação. Então vamos ver aqui o que tem aqui, né? Perguntar: a criança consegue beber ou mamar no peito? Pergunta importante para a criança. Por quê? Porque a gente viu que a falta da amamentação adoece, mata, né, traz uma série de considerações. Então, só essa pergunta já é importante, é importantíssima, porque tem que ver se a mãe está com alguma dificuldade. Se ela tiver com alguma dificuldade, nós temos que orientar. Por quê? Porque o desmame leva a uma série de problemas que nós estamos aqui conversando já em alguns vídeos, certo? A criança vomita tudo que ingere, aí a gente já está investigando aí questão de vômito, de refluxo, de algum adoecimento, né? A criança apresenta convulsões ou movimentos anormais a menos de 72 horas, né? Apresentou alguma crise convulsiva, algum movimento. Por que tem aqui movimentos anormais? Porque a crise convulsiva na criança nem sempre é aquela convulsão igual dá no adulto, tônico-clônica, que a pessoa fica... Nem sempre é dessa forma. Às vezes é muito discreta, às vezes a criança fica parada, com o olhar fixo, e ela está tendo uma crise convulsiva. Às vezes ela só mexe os olhos em um movimento bem sutil, e também são sinais de crise convulsiva. Então, movimentos anormais, né? Lembrem sempre que não necessariamente a convulsão na criança vai ser essa convulsão característica. Além de perguntar, você observa se a criança está letárgica ou inconsciente, né? O que é letargia? É aquela hipoatividade, aquela baixa atividade, aquela da criança menina é demais, menina é enérgico, né? 220 volts, então sempre não tá lá, tá mais calminho, tá mais parado, quieto, tá letárgico. Você
tem que observar. Tempo de enchimento capilar maior do que 2 segundos, né? O que é o tempo de enchimento capilar? Vou pegar aqui uma parte da criança, pode ser aqui a ponta do dedo, né? Você bloqueia, opa, cadê a câmera? Tá aqui. Bloqueia o enchimento capilar e solta, né? Vai ficar pálido, depois o sangue vai preencher. Isso é para acontecer de forma imediata. Ou então eu pego aqui na pele, né? Eu aperto aqui, ó. Espera aí que eu não estou achando a câmera aqui. Eu sou branquelo demais. Você aperta aqui e fica branco quando você tira o dedo. Mas logo na sequência é para o sangue já voltar. Então, isso é para ser rápido, imediato. Se está demorando mais de 2 segundos para aquela manchinha branca de quando você aperta recapilarizar, né, o sangue voltar para encher os capilares, pode ter algum problema, algum distúrbio circulatório, desidratação, certo? Tem que ter cuidado. Se a criança apresenta batimento de asa do nariz e ou gemência. O que é o batimento de asa do nariz? É aqui, ó. Tá vendo aí, ó, a asa do nariz batendo? O que acontece quando está com dificuldade de respirar? Então tem os batimentos de asa do nariz, é sinal de que ela está com o nariz com alguma obstrução nasal, com alguma dificuldade para respirar. E pode estar gemendo com dor de ouvido, qualquer dor de cabeça, da sinusite, sofrimento para respirar, né? Todos esses são sinais a serem observados aí em uma criança pequena. Então você faz essas perguntas para a mãe, observa a criança e se ela apresentar algum sinal de risco, está gemendo, está com dificuldade de respirar, né? Aí você vai fazer os encaminhamentos necessários. Se esse enchimento capilar é maior do que 2 segundos, sinal de perigo. Se ela está muito letárgica, muito largada, sinal de perigo, né? Então tem que encaminhar para a equipe para observar o que está causando esses sinais e sintomas, certo? Em caso de resistência ou recusa dos responsáveis, encaminhar para referência, né, e buscar apoio. A gente está falando aí em situações em área indígena. Então, ali com relação à amamentação e alguns sinais de risco das crianças, certo? No caso aqui da avaliação da tosse ou da dificuldade para respirar. Então, a criança está com tosse ou dificuldade para respirar. Há quanto tempo essa dificuldade para respirar, essa dispneia? Tem sibilância? O que é sibilância? Sibilos é aquela respiração com um... Então, tem sibilância. Nessa sibilância pode estar audível ao ouvido nu. Ao ouvido nu existe? Não. Pode estar audível. Ou você pode auscultar com o uso do estetoscópio. Certo? Então, investigar a presença de sibilância. A sibilância é pelo quê? Olha o ar como é que sai da minha boca. Ó. Você ouviu alguma coisa? Não. Então, quando a passagem do ar é bem aberta, assim, ó, você não escuta. Se eu fechar a minha boca, como é que o ar vai sair? A mesma coisa acontece com os pulmões. Quando o cano está bem dilatado lá nos brônquios e o ar está passando sem dificuldade, não faz barulho nenhum, faz só assim, ó. Mas quando os brônquios estão dilatados, o ar passando com dificuldade, aí faz sibilo. Então, sinal que está havendo alguma dificuldade para respirar na via aérea inferior, que nós vimos que é onde está a gravidade, porque é lá que acontecem as trocas gasosas, galera. Então, muito cuidado com isso. Além da sibilância, o que mais acontece? Dificuldade para respirar. Quando a gente está com dificuldade para respirar, o que a gente faz? A gente começa a respirar mais rápido. Taquipneia, certo? Então, como é que a gente sabe que a respiração está em um nível anormal, acima do normal? De 2 meses até 12 meses, ou seja, no primeiro ano de vida, 50 ou mais respirações por minuto. De 1 ano até menor do que 5 anos,
40 ou mais respirações por minuto. Então, sempre ficar atento aí à frequência respiratória. Você vai contar as respirações por minuto para que você consiga perceber a gravidade. Na criança menor de 1 ano, tem mais de 50 respirações. Está respirando muito rápido? Grande probabilidade de ela estar com pneumonia. E se você não correr com ela para o hospital para se tratar ou para uma unidade de saúde, o risco é de mortalidade, porque ela não vai mais conseguir respirar. Inclusive, a gente está no meio de uma pandemia por Covid e é por isso que as pessoas morrem no Covid. É porque o pulmão é acometido, causa uma pneumonia secundária, destrói parte do pulmão e aí acontece o quê? Dificuldade, taquidispneia, a pessoa passa a respirar com muita dificuldade e isso vai levar à morte. Então é por isso que a gente tem que ter cuidado. Então, sinais de risco aí, outro sinal de risco, tiragem subcostal, estridor em repouso, né? Barulho, ronco pulmonar, né? Barulhos, ruídos adventícios, ou ronco ou a sibilância. Tiragem subcostal, o que é a tiragem subcostal? É aquela respiração em que aparece, né, o abdômen está entrando muito profundamente, um esforço respiratório faz com que apareçam as costelas. Tem a tiragem subcostal, que é abaixo das costelas, e a tiragem intercostal, que é entre as costelas, fica aquela reentrância, dado o grande esforço respiratório, fica aparecendo as costelinhas da criança. Respiração muito rápida, né? Ou não tem nenhum dos sintomas acima. Se não tem nenhum desses sintomas, tá no verde aí. O quadro é leve, beleza. Então, sempre que você vê uma criança todo cheio de catarro, coberta até o rosto, os pés grudados pelo pescoço, aquele catarro sem fim, horroroso. Aí você olha assim, eita, esse menino tá à beira da morte. Calma, calma, paciência. O que é que você vai olhar? Sinais de perigo. Tá respirando rápido? Conte a frequência respiratória. Tá não? Se acalme aí, então. Se acalme. Tem tiragem subcostal ou intercostal? Tem não. Então se acalme. Tem algum ruído adventício? Está sibilando? Tem não. Então uau. Tá passando, beleza. Se acalme. É só catarro? Beleza. Geralmente a gente viu lá nas infecções das vias aéreas superiores que elas têm muita morbidade, elas adoecem muito, mas não matam muito. Por quê? Porque é a porção de condução. Então, catarro lá vai tomar de conta, tem que tratar? Tem. Mas se acalme, porque não tem gravidade na maioria dos casos. Contou a respiração, viu lá, tá beleza, tá de boas. Então, não se preocupar, né? Então, sempre ter atenção aqui a estes sinais de alerta, né? Se for uma pneumonia grave com esses sinais aqui, recomenda-se dar a primeira dose de um antibiótico logo, tratar a criança e referenciar o hospital. Por quê? Porque a pneumonia é grave, gente. Doença grave se trata no hospital. Se está só respirando rápido, é uma pneumonia, né? Dá o antibiótico aí, chama a equipe, chama o médico, consulta e retornar, acompanhar, supervisionar. Porque tem dois caminhos, de novo. É uma pneumonia. Pode ser tratada em casa? Depende da gravidade. Aí, em princípio, é leve. Começou a tratar em casa. Tem dois caminhos. Ou melhora ou piora. Se melhorar, termina o tratamento em casa. Se piorar, corre para o hospital porque piorou. Beleza? Então, tem aqui algumas indicações, algumas coisas para a gente ficar atento aí com relação à gravidade das infecções respiratórias. E aqui com relação à sibilância, né, nós já falamos aí um pouco sobre ela. E Norva continua aqui falando sobre a sibilância, mas eu vou partir aqui para os quadros de diarreia. Né, nós vimos lá na nossa aula sobre diarreia os sinais de gravidade. Né? Então, sempre perguntar aqui há quanto tempo há sangue nas fezes,
né? Sangue nas fezes é um sinal de gravidade aí de infecção bacteriana, né? Uma complicação já com risco de perfuração intestinal pela contaminação. Então, são duas perguntas que são feitas. Outra, há quanto tempo? Né? Quanto mais tempo a criança estiver com diarreia, a gente viu que é o quadro aumentado, né? Mais maior é a tendência de desidratação daquela criança. Você também vai observar os sinais aqui, né? Por quê? Porque às vezes a gente sabe que as pessoas podem, não estou dizendo que são, principalmente mulher, principalmente mãe. Não é porque ela queira, não é porque ela se assusta, ela se preocupa com o filho. A mãe, ela protege ali o filho como você. Abraço para as mães aí. Então, já aconteceu, por exemplo, de chegar mães no serviço de emergência, a gente perguntar há quanto tempo a criança está com diarreia? A mãe dizer assim, esse menino está com mais de mês com diarreia. Pô, uma criança com mais de mês, você pensa assim, né? Tá grave, tá ruim. Mais de um mês com diarreia. Cadê o menino? Aí o menino passa aqui, ó. O menino passou correndo, foi, subiu na cadeira, pegou a caixa de seringa, derrubou um soro, pegou o comprimido, tirou da embalagem, queria tomar o comprimido, pediu a água, derrubou os profissionais. Ué, o menino está com excelente estado geral. Então, essa história de um mês, né, tem alguma coisa aí que não está bem, né, batendo aí a queixa com o estado da criança. Então, além de perguntar, você, observa, analisa. Analisa o quê? Tá aí, ó, tá escrito aí para você só ficar de olho. Condição geral da criança, se ela se encontra letárgica ou inconsciente, inquieta ou irritada, ou se ela está subindo nas coisas. Sinal lá dos olhos fundos que nós observamos, sinal de desidratação, certo? Quando oferece líquido, ela não consegue beber, ou ela bebe com muita sede, ou ela não. E aí, tá bom, tô de boas, vou tomar aqui meu copo d'água. Bem de boas, né? Sinal da prega, falamos também, você pega lá na pele, ó, solta, voltou rápido, aí, ó, meu estado de hidratação aí tá padrão, ó, já voltou. Então, observar esses sinais e sintomas. Identificando, sinal da prega muito lento, criança inquieta, irritada, letárgica, febril, ou com dificuldade de beber, aí você vai ponderando os sinais de gravidade para tomar as medidas que forem necessárias, certo? O que pode ser necessário? Aí os sinais, né, de desidratação grave, de desidratação leve ou sem desidratação. E aí, de acordo com, sempre que for grave, tudo que for grave, quando é que é grave? Na desidratação. Criança letárgica ou inconsciente, você fala, Fabinho, Juninho, Juninho, e o Juninho mal olha para você, ó, o Juninho aqui, ó. Tá alguma coisa errada. Juninho não é para ser assim tão parado, né? Então, olhos fundos, não consegue beber ou bebe muito mal. Sinal da prega, a pele muito lentamente, está desidratado gravemente, manda para hidratação endovenosa, senão pode ter alguma complicação. Tá só irritada, os olhos fundos, né? Tem aí, isso aqui vai ser muito da prática, né? Aqui a gente precisa dar uma olhada nesses sinais, compreendê-los, buscar compreendê-los, e o resto vai ser as práticas, na experiência, na vivência, que não é coisa que você aprende da noite para o dia. A gente tem que ter essas noções gerais. Nos nossos estágios nós vamos visualizar, mas vocês vão aprender isso de fato quando vocês forem concursados do governo do estado, ganhando R$ 5.000, né? E trabalhando lá no cotidiano, aí é que vocês vão aprender tudo isso e ficarem craques aí nos sinais e sintomas, na identificação de sinais de gravidade, beleza? Por hoje é só. Vocês têm uma atividadezinha aí, um exercício para fazer.
Fiquem com Deus, que Deus abençoe a todos. Um abraço, até a próxima. Tchau!